Boa noite, queridos, a paz. Deus abençoe você grandemente. Vamos nos colocar de pé, vamos começar o nosso culto de adoração ao nosso Rei Jesus, aquele que é digno de honra, digno de glória, o nosso Deus Todo-Poderoso. Eu gostaria que você, nesse momento, apresentasse seu coração para Ele, dissesse para Ele: obrigado, Jesus, porque eu estou aqui hoje. O Senhor me deu vitória, o Senhor me trouxe aqui, sabe? É muito importante a gente reconhecer da onde vem a nossa força, da onde vem tudo aquilo que nós buscamos nele, essa fome, esse desejo de Deus, querido. Ele tem uma fonte dentro de nós, e essa fonte é Jesus. Ele nos escolheu, amém? Escuta isso, né? Não tem a ver, nós escolhemos Ele, Ele nos escolheu, Ele te chamou, e você só atendeu a voz dele nessa noite, por isso que você está aqui, amém? E isso é muito bom. Então eu gostaria que você fechasse teus olhos. Vamos apresentar o nosso coração para Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer nessa noite pelo teu amor, pela tua bondade, pelo teu carinho, pelo teu poder manifesto nas nossas vidas, que quebrou as cadeias, quebrou as prisões. E hoje nós estamos aqui, nós podemos te ouvir, nós podemos declarar o quão importante tu és, o quão bom tu és, o quanto nós te amamos, e isso tudo vem de ti, Pai. Vem de ti. Por isso não é diferente, Jesus. Queremos sentir a tua glória, queremos sentir o teu amor tocando os nossos corações. Tu és aquele que muda a sorte dos teus filhos, tu és aquele que traz paz para o aflito, para o perturbado. Tu és aquele, Jesus, que quebra as cadeias, que quebra as correntes, que cura, que salva, que liberta, que traz a vida onde há morte, ó Pai. E é esse Deus ao qual nós vamos adorar, é esse Rei que nós vamos exaltar e engrandecer nessa noite. Por isso, Pai, em nome de Jesus, fique à vontade no nosso meio, direciona tudo que vamos fazer aqui, conduza o coração contrito, conduza, Jesus, os teus filhos ao arrependimento, à entrega, a viver, Espírito de Deus, um relacionamento íntimo contigo. É o que nós queremos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se você recebe essa oração, aplauda Jesus bem forte, dá um sorriso para Ele aí, em nome de Jesus. Nós te amamos, Jesus. Tu és exaltado. Contudo, aos que receberam, aos que creram em teu nome, deu-lhes o direito de se tornarem os teus filhos. Aleluia. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos os teus filhos. Somos os teus filhos, somos os teus filhos, somos os teus filhos. Contudo, aos que receberam, aos que creram em teu nome, deu-lhes o direito de se tornarem os teus filhos. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos os teus filhos. Somos os teus filhos.
receberam, aos que creram em teu nome. Deu-lhes o direito, deu-lhes o direito de se tornarem os teus filhos. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos o quê? Oh, que somos os teus filhos. Somos os teus filhos. Somos os teus filhos. Somos os teus filhos. O Pai me adotou. Teu amor eu era órfão, hoje sou filho. O Pai me adotou. Eu era órfão, hoje sou filho. Não sou mais órfão, agora filho sou. Não sou mais órfão, o Pai me adotou. Não sou mais órfão, agora filho sou. O Pai me adotou. Não sou mais órfão, agora filho sou. Não sou mais órfão, o Pai me adotou. Não sou, agora filho sou. O Pai me adotou. Não sou, eu não sou, agora. Você pode entender isso? Você não é mais um órfão abandonado. O amor de Jesus na cruz do Calvário nos tornou filhos dele. E como filho você pode entrar na sala do Pai. Você pode entrar na presença dele. Oh, aleluia. E se achegar diante dele. Oh, Jesus. Não sou mais órfão, agora filho sou. O Pai me adotou. Não sou mais órfão, agora eu sou filho. O Pai me adotou. Aleluia. Deus é maravilhoso, amém? Essa realidade de não sermos mais órfãos. Há uma paternidade de Deus sobre a nossa vida. E você não tem noção como isso é importante, querido. É muito importante nós sabermos quem é o nosso Pai. Muitas vezes nós atrelamos a paternidade com a nossa terrena. E por mais que sejam bons os nossos pais terrenos, a paternidade do nosso Pai Celestial não se compara. A bondade dele, o amor dele, o desejo que ele tem de te fazer feliz,
de te fazer dar certo, querido. Ele fez você, Ele te formou, Ele te criou para que você não desse errado. Fala assim: uau, eu nasci. Fala: eu nasci, eu fui criado em Cristo Jesus para dar certo. A minha casa, a minha família, a minha história foi feita pelo dedo de Deus, e Ele é teu Pai nessa noite, amém? Receba isso no teu coração, creia nessa verdade. É mais real do que nós imaginamos, querido. Jesus é mais real do que você imagina, do que você pensa. Deixa o Espírito tocar teu coração. Tu és mais real, Jesus. És mais real que o chão que eu piso. Declara essas palavras a Ele. És mais real que o ar em meus pulmões. És mais real, és mais real, o chão que eu piso. És mais real, és mais real, o ar em meus pulmões. Teus pensamentos, Jesus. Teus pensamentos me definem. És tudo para mim. És a minha realidade. És a minha realidade. Entenda isso, entenda isso. Oh. És mais real, és mais real que o chão que eu piso. És mais real, és mais real. Meus pulmões, teus pensamentos me definem. És tudo para mim, és a minha realidade. És a minha realidade. Abba, Abba, eu pertenço a ti. Abba,
está mais perto que a pele em meus ossos. Teus pensamentos me definem. És tudo para mim, és a minha realidade, és a minha realidade. Levante suas mãos o mais alto que você pode e chama Ele de Pai. Abba, eu pertenço a Ti. Abba, Paizinho, eu pertenço a Ti. Abba, eu pertenço a Ti. Somos teus, Jesus. Abba, eu pertenço a Ti. Está mais perto, querido. Está mais perto do que você imagina. Ele está contigo. Está mais perto que a canção em meus lábios. Ele está mais perto do que você imagina, sabe? Ele te ama. Ele ouve teu coração. Ele sabe as suas necessidades. Você precisa crer nisso. Não é uma forma da gente tentar falar palavras afirmativas para que a gente se alegre. É real, Ele é real, Ele é verdadeiro, Ele salva, Ele cura, Ele liberta. Oh, Ramachu Yeremassou. Está mais perto que a canção em meus lábios. Ele está mais perto que a pele em meus ossos. Teus pensamentos me definem. És tudo para mim. Isso, és a minha realidade. Muitas vezes nós deixamos os nossos pensamentos nos definir. És a minha realidade. Mas sabe, querido, não é certo isso. É Ele que sabe os pensamentos que tem sobre nós. E os pensamentos dele são pensamentos de paz e não de guerra. Ele não vem te condenar, Ele não vem te acusar, Ele vem te salvar. Entenda isso. Não deixe os teus pensamentos te atrapalharem, mas deixe os pensamentos dele definir quem você é. É amado, é filho, é querido, é bem-vindo no colo do Pai, na presença do Rei. Oh, teus pensamentos, teus pensamentos me definem. És tudo para mim, és a minha realidade. Tu és, oh, és a minha realidade. Abba, Abba, oh, Abba,
Eu pertenço a ti. Nós somos teus, Jesus. Oh, aleluia. Abba, eu pertenço a... Isso, igreja. Declare com todo o teu coração. É a pura verdade. Abba, Abba, Abba. Abba. Somos teus, Jesus. Aleluia, aleluia. Nós te amamos, Jesus. Obrigado, Jesus, por sermos teus filhos. Aleluia. Sabe, querido, isso foi conquistado na cruz. Isso foi conquistado através do sacrifício de Jesus. Muitas vezes o homem nega isso. Não entende o quão grande e poderosa é a cruz. Jesus na cruz do Calvário te tornou parte dele. O seu sangue foi derramado e pagou os teus pecados, os teus erros, as tuas falhas. Ao ponto deste momento você dizer para ele: Jesus, eu preciso disso, e ele vai atender, porque ele te ama e tem você como filho amado. A dizer: Jesus, me transforma nisso, ele vai atender, porque ele te ama e deseja transformar o teu coração. O teu sangue nos lavou de todos os pecados e nos tornou alvo como a neve, amém? Amém? Você crê nisso? Que o Espírito de Deus revele isso ao teu espírito, amado. Que o Espírito de Deus revele a grandeza da cruz, para você entender o quão puro, o quão santo tu és, porque Ele te tornou santo, Ele te fez, o sangue dele te purifica. Oh, Jesus, Ele traz restauração sobre a tua vida, Ele traz restauração sobre a tua casa, Ele traz liberdade agora no Espírito. Você é livre. Você é livre, você é livre para amá-lo, você é livre para adorá-lo. Levante sua voz a Ele. Que nos lava dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aleluia! Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Quantos são livres aqui nessa noite? Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus.
todo nome, sobre todo nome é o seu. Tu és digno do louvor. Eu cantarei, quão grande é o meu Deus. Digno! Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, digno é, digno é o Senhor. Sobre o trono está, soberano, Criador. Vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Amém. Aplauda o Senhor Jesus. Aleluia. Momento de nós ofertarmos na casa do nosso Pai. Amém. Quero ler aqui 2 versículos. Está em Provérbios 3, capítulo 3, versículo 9. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações, e os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. Amém? Então aqui em Provérbios, ele está falando: honre o Senhor com todos os seus recursos e com as primícias, com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Gente, é uma chave preciosíssima, a honra, em todos os aspectos da nossa vida, em todas as áreas, num relacionamento, em uma amizade, num relacionamento entre patrão e funcionário. A honra, ela é algo que destrava a nossa vida,
E não é diferente com Deus. E com Deus, na verdade, nós, em todas as áreas da nossa vida, nós devemos honra para Ele. Honra na obediência, honra no relacionamento. Nas finanças, cara, é algo que vai destravar a sua vida financeira. A honra a Deus. E honrar a Deus é estar a todo momento disposto a obedecer. Quando você é alguém que tem honra, que é alguém que sabe honrar, você se torna uma pessoa humilde. Porque você sempre está servindo alguém, você sempre está entregando algo. E isso é uma chave que libera bênçãos extraordinárias e sobrenaturais sobre a sua vida, sobre a vida da pessoa que sabe honrar o próximo e sabe honrar a Deus. Em Provérbios é um livro de sabedoria, e ele está falando: honre o Senhor com todos os seus recursos, tudo que você tem nas suas mãos, honre a Ele. E honre a Ele também com todas as suas primícias. Tudo que você pegar primeiro ali, o seu primeiro pensamento é: cara, obrigado Deus por o Senhor ter colocado as riquezas na minha mão. Obrigado Deus por o Senhor ter me dado saúde. Obrigado Deus por o Senhor ter me capacitado. Não há como eu fazer nada com o que eu tenho nas minhas mãos sem eu honrar o Senhor primeiro, sem eu reconhecer que o Senhor é o meu provedor. E então você separa o seu dízimo, você separa a sua oferta, você está sempre atento àquilo que Deus ele está te pedindo, àquilo que Deus está te chamando para o sobrenatural. Eu tenho vivido isso, muitas pessoas aqui têm vivido isso. Você aprender a honrar a Deus vai destravar completamente a sua vida financeira. E isso começa de dentro para fora, é um exercício que você faz. Se você não for ousado, é aos poucos. Você começa a ouvir a voz de Deus, você começa a responder. E cara, isso é libertador, porque te prepara para o dia mau, te prepara para o dia da dificuldade. Como o AP ele costuma falar, que é inevitável que o passarinho pouse na sua cabeça, mas fazer ninho já é uma responsabilidade sua. Então você honrar a Deus, você iniciar esse relacionamento de honra a Deus, te prepara para o dia mau. Porque quando a dificuldade bater, quando você se deparar numa situação que você precisa tomar uma decisão muito importante da sua vida, você sempre vai confiar em Deus, você sempre vai escolher ouvir a Deus. Você vai ter plena confiança de que Deus ele é o seu provedor, de que Ele vai te capacitar, de que Ele vai te abençoar. Segundo o versículo ele fala que Deus ele vai fazer você transbordar em todas as áreas da sua vida. Amém? Se coloque de pé, por favor. A honra é um exercício. É um exercício que diariamente você vai exercitando a sua confiança em Deus. Ele te pede algo, você responde, e aí você vê Ele agindo na sua vida. É maravilhoso isso. Todos nós temos uma semente. Todos nós temos a possibilidade de honrar a Deus. Não é quantidade, é a vontade, a disposição, o desejo do seu coração. É a forma que você está entendendo que Deus está falando com você, te chamando a viver. E Deus ele fala que Ele faz a semente multiplicar a 30, 60 e a 100 por 1. Confie em Deus, acredite. Amém? Feche seus olhos, por favor. Pai, nós queremos apresentar o nosso coração, o nosso entendimento, o nosso intelecto a Ti. Que o Teu Espírito Santo seja o nosso conselheiro, seja aquele que convença o homem do que é certo, do que é errado, convença dos Teus caminhos. Que o Senhor agora possa trazer clareza no nosso coração, nos nossos pensamentos, no nosso desejo. Que o Senhor possa mudar todos os nossos sentimentos em relação ao dízimo, à oferta, às riquezas desse mundo. Que o Senhor possa estar agora, Espírito Santo, nos alinhando com a Tua vontade, nos tornando um coração desejável a Ti, Pai.
que nós possamos entregar o dízimo, a oferta, que nós possamos estar sempre dispostos a obedecer a Tua voz com muito amor, com muita alegria, com o entendimento de que o Senhor é o nosso Pai, que o Senhor cuida de cada um de nós, que o Senhor se preocupa com as pequenas coisas das nossas vidas, que o Senhor é um bom Pai, que o Senhor está disposto a nos abençoar a todo momento, a nos fazer ricos, a nos fazer prósperos, sempre para que o Teu nome seja glorificado e exaltado através dos Teus filhos, através da generosidade dos Teus filhos. Em nome de Jesus, Pai, nós queremos entregar o nosso dízimo e a nossa oferta na Tua casa, que o Senhor possa multiplicar ela 100 vezes mais, que o Senhor possa trazer alegria, felicidade e riqueza sobre a vida da Tua igreja, em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda o Senhor Jesus, seja livre para ofertar a Ele. Jesus, Tu és linda. Sabe, queridos, marcas transformam vidas. Se nós não entendemos o amor que Jesus tem por nós, dificilmente você vai conseguir se relacionar com Ele. O seu relacionamento vai ser por troca, por necessidades. Mas se você descobre o amor que Ele tem por você, se esse amor é derramado sobre a tua vida, sofrer por Ele vai ser uma alegria no teu coração, querido. Sofrer por amor a Cristo vai ser algo muito forte, muito poderoso dentro de você. E esse sofrimento transforma vidas, transforma famílias, transforma nações. O Senhor está guardando alguém que clame para carregar marcas por Ele. Coloque suas marcas em mim. Coloque as marcas que o amor fez em você. Em mim, Jesus. Coloque suas marcas em mim. Coloque as marcas que o amor fez em você. Declare isso a Ele. Coloque suas marcas em mim. Coloque as marcas que o amor fez em você. Como você me ama, é o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim, e amar como você me ama. É o mínimo que eu poderia fazer por tudo você fez por mim. Coloque suas marcas em mim. Coloque as marcas que o amor fez em você. Em mim. Oh! Coloque suas marcas em mim. Coloque as marcas que o amor fez em você. Suas marcas em mim, coloque as marcas que o amor fez.
em você, em mim. Oh, 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 me amar como você me ama é o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim. Me amar como você me ama É o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por fez. mim. Me amar como você me ama é o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim. Coloque suas marcas em mim. Coloque as marcas que o amor fez em você, em mim. Coloque suas marcas em mim. Coloque as marcas que o amor fez em você, em mim, Jesus. Me amar como você me ama é o mínimo que eu poderia fazer Por tudo o que você fez por mim. O que Me você amar como você me ama me amar como me ama. é o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim. Me amar como você me ama é o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim. Me amar como você me ama. Oh Jesus, esse é o desejo do nosso coração. Eu poderia fazer por tudo o que você fez. Oh. Lembra de onde Ele te tirou, querido? Lembra que Ele mudou a tua história, que Ele tem muita coisa ainda para fazer na tua vida. Oh Jesus, é o mínimo, é o mínimo, é o mínimo. Ele nos chama, Ele diz: aquele que quer ganhar a sua vida, perdê-la-á. Mas o perder é essa vida medíocre, essa vida sem sentido, querido. Para ganhar uma vida com sentido, uma vida com poder, com glória, faça uma oração agora. Eu te convido, se você nunca disse isso a Ele, fala: Jesus, eu quero sofrer por Ti, Jesus. Eu quero entregar a minha vida para Ti. Se você não orou, diga a Ele isso. Diga a Ele que você deseja entregar a sua vida a Ele. Diga a Ele que você deseja de mais paixão, de mais amor, que você precisa suportar mais coisas, perdoar mais pessoas. Diga que precisam marcas tocar em teu coração nessa noite. Escute o Espírito. Escute o Espírito, escute.
você me ama. É o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez, o que você fez por mim. Como você me ama. É o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez, o que você fez. Na cruz deu sua vida por mim. Na cruz se entregou, oh, me tornando filho, me tornando amado. Aleluia! Aleluia, glória a Deus. Deus é bom? O tempo todo, maravilhoso Deus Todo-Poderoso. Seja marcado pelo amor de Jesus, sabe? É muito importante isso, esse feedback que você dá para Jesus. Quando você entende o louvor, quando você entende a adoração. Você fala, Jesus, cara, o Senhor fez tanto por mim, aqui eu estou querendo entregar um pouquinho de mim. Amém? Fico muito contente quando a igreja entende isso, compreende, e o céu vem nesse lugar, amém? Que o Senhor abençoe grandemente a tua vida, a tua história, esse tempo novo, esse tempo de céus abertos sobre as nossas vidas. O Senhor, Ele tem gerado a expectativa no nosso coração, amado, tá? Você pode entender que você vai começar a querer sonhar novamente, sonhos, propósitos, desejos vão começar a brotar dentro do teu coração. Não impeça, não pare, deixa fluir, porque Deus vai dar conta de tudo isso na sua vida, amém? Glória a Deus, amém? É sério, se veja abençoado. Isso foi uma das dicas que nós falamos no ano novo. Para que os céus abertos, para que você acesse os céus abertos, para que você experimente disso, você precisa se ver um abençoado. Eu sou abençoado. Comece a declarar isso sobre a tua vida, amém? Nós não temos muitos recados, nós só vamos voltar, estamos de férias ainda, das escolas, das células, né? O mês de janeiro é um mês que a gente tira para dar uma descansada, e depois em fevereiro a gente começa na atividade aí, pegando pesado. Mas, pastora, você vai esperar agora. Vem aqui. Tá, uma reuniãozinha básica aí, de imediato hoje, após o culto, é isso? Obreiros e voluntários? Não, intercessão, obreiros e intercessão, tá? Com a pastora ali. Então é isso, queridos. Em fevereiro a gente volta, habitudes, curso de aliança, casais, escola Atos, células, muitos eventos, todos os eventos, o jiu-jitsu, tudo que vai estar rolando aí na igreja, tá? Então, nós temos quarta-feira culto, hoje às 20 horas, domingo, nós temos 2 horários de culto, às 10 da manhã e às 18 horas. Você está convidado para estar com a gente aí, sendo uma bênção de Deus aí, sendo alimentado, sendo cheio da presença do Senhor. Amém? Quero que vocês aplaudam ao nosso irmão, Mike, o diácono Mike, eu ia falar, já ia profetizar, Mike, sobre a tua vida. Que Deus abençoe você, Mike, em nome de Jesus, viu? Paz, igreja, boa noite. Vocês estão bem? Deixa eu pegar minha cola aqui. Amém? Vamos orar então primeiro?
da sua maneira, se você quiser e puder, feche os olhos, curva a sua cabeça. Papai, em nome de Jesus, Senhor, nós estamos aqui nessa noite para ouvir a Tua palavra. Senhor, pedimos que o Senhor venha tirar toda distração, todo espírito maligno, Senhor, que tenha atormentado a vida dos seus filhos. Eu repreendo agora, em nome de Jesus, e eu mando que parta daqui e vai para onde ele veio. Senhor, que o Senhor possa trazer, Senhor, a revelação da Tua palavra. Eu me faço o menor para que o Senhor cresça. Jesus, a honra é Tua, a glória é Tua, o poder é Teu. Coloca, Senhor, sabedoria, coloca discernimento em nós e que o Senhor possa falar conosco aquilo que o Senhor preparou nessa noite. Em nome de Jesus. Amém? O tema de hoje é: qual seguidor você é? E aconteceu algo meio engraçado com a gente na sexta-feira indo para o monte. E eu estava sem a palavra ainda, né? E eu falei: Senhor, o Senhor precisa me dar uma direção do que o Senhor quer falar. Porque senão não vai ter palavra não. Eu vou ter que chegar lá para o AP e falar: AP, coloca outra aí no meu lugar. Porque eu tinha pedido para Jesus e eu ainda não tinha testificado no meu coração, né? E aí eu quero que você pergunte para o seu irmão que está no seu lado aí: qual seguidor você é? Quem é você na multidão daqueles que seguem Jesus? E hoje nós vamos iniciar com essa pergunta: da multidão daqueles que seguem Jesus, quem é você? Nós estávamos indo para o monte, né, na sexta-feira. O AP teve essa direção aí do Senhor. E simplesmente a gente estava seguindo, né? Estávamos com a nossa irmã, né? Estávamos em 3 carros e se perdemos de um dos carros, né? E aí a gente ficou meio assim: e agora, cara? Passamos da saída correta. Como que a gente vai chegar lá no monte, né? Falei: o pessoal vai ficar esperando a gente um pouco. E aí o Senhor começou a colocar isso no meu coração. Hoje a tecnologia, ela tira muito, ela distrai muito o cristão. O cristão que ele fica muito no celular, ele acaba perdendo os starts que o Espírito Santo tem para ele, né? E aí eu falei: Jesus, o que o Senhor quer falar nessa noite? E dando essa direção, nós colocamos no GPS e chegamos no monte. E certo dia eu estava assistindo uma ministração, não sou muito de ficar assistindo ministrações no YouTube, preciso ter mais esse hábito, mas um belo dia o Subirá, ele falou o seguinte testemunho, que ele tinha perdido uma carteira dele, estava uma chuva muito forte, ele estava indo viajar, só para resumir, tá? E ele orou ao Espírito Santo, e o Espírito Santo fez com que ele se lembrasse como se fosse um filme na mente dele, na cabeça dele. Ele conseguiu olhar e ver onde que a carteira tinha caído. Ele viajou, chegou em determinado lugar lá, né? Ele foi, acho que para os Estados Unidos, algo assim. E chegando lá, eles se perderam também. E isso trouxe essa direção, né? De quando nós tínhamos nos perdido. O Senhor me lembrou desse testemunho, ele contando essa história. Só que eles não estavam com GPS, porque eles não sabiam nem o endereço do lugar, gente. Olha que negócio maluco. Se perderam. Tinha uma ministração que tinha um horário para iniciar igual a daqui, era às 8, certo? E lá era um determinado horário, vamos supor 18 horas, e já estava chegando perto do horário, e eles não sabiam onde que era. E aí o ministrante que estava junto com ele falou assim: vamos orar ao Senhor, o Senhor vai dar a direção para nós. E aí ele começou a falar: vira aqui, entra ali, vai lá, tal. Encostaram em um determinado prédio. Falou assim: agora vamos perguntar, né? Eu acho que o pessoal que mora por aqui deve saber onde que fica esse endereço, né? Esse determinado lugar, que seria um ministério que eles iam ministrar. E aí, quando eles pararam, que perguntaram, o cara falou: é esse daí da frente. E aí eu te pergunto, se não fosse o GPS na nossa vida, quem está guiando a gente? Quem que a gente tem seguido, né? Hoje eu quero trazer em alguns versículos, qual é a ideia de seguir? Porque o Senhor, Ele chamou todos nós para ser seguidores dEle, amém? Em determinado tempo da sua vida, o Senhor, Ele alcançou você e Ele usou a vida de alguém, dentro desse lugar, fora, da sua família, mas em um determinado tempo Ele te chamou. E a chamada de Jesus é para ser seguidor. Você precisa entender que você precisa seguir Jesus. Não as pessoas elas só te convidam. O papel delas, o papel nosso como cristão, é mostrar Jesus, o plano de salvação dele, e aí você entende. Agora é um processo que inicia na sua vida, amém? Porém, quando ele traz uma palavra mais dura, muitos acabam deixando de seguir Jesus, né?
E antigamente, quando ele iniciou chamando cada discípulo, né, eu não vou abordar todos, mas alguns eu separei aqui, simplesmente, alguns foram porque foram tocados na hora. E teve aqueles que foram porque ouviu falar. Eles não tinham visto ainda Jesus direto, mas eles ouviram falar de Jesus, e isso atraiu ele. Amém? E quando você ouviu de Jesus, foi diferente? Quando alguém ministrou Jesus na sua vida, você não tinha visto Jesus, certo? Aquelas pessoas viram. Uns foram impactados de imediato, mas outros foram igual a nós, eu e você. Eles ouviram falar de um tal de Jesus que curava, que expulsava demônios, que fazia esses milagres, e ele estava passando. E várias pessoas, quando escutavam de Jesus, elas tinham a curiosidade. E nós vamos abordar alguns aqui, amém? Comparado à nossa vida hoje, foi a pergunta que eu fiz: quem você tem seguido? Você está seguindo o seu marido, a sua esposa? Você segue o seu chefe, o seu líder? Porque dependendo de quem você está seguindo, pode ser que uma hora você venha se decepcionar. Amém? E quando você se decepcionar, o que você vai fazer? Você permanece em Jesus ou você para? Porque você estava fito nessa pessoa. E o legal que eu separei aqui, um exemplo, é as nossas redes sociais. Se eu pedir para levantar a mão aqui, eu acho que quase todo mundo vai levantar que tem uma rede social, né? Instagram, Facebook, alguma rede social você tem. E nela você precisa se conectar com as pessoas, né? Você começa a seguir, seja indicado por alguém ou não, ou por até algum hobby seu. Você gosta de algum esporte, né? Ou algo chama a sua atenção, e o que você faz? Vai lá no botãozinho, solicitar, seguir, certo? Mas aí, vamos se dizer que essa pessoa, ela fez algo que reprova aos seus olhos. Aos seus olhos, essa pessoa não teve uma conduta legal. Qual é a sua ação? Nós acabamos muitas vezes julgando essa pessoa, certo? Mas nós esquecemos que alguma coisa nos levou a seguir ela. E se for uma pessoa que tem influências na cultura, no meio cristão, cara, será que a gente está seguindo Jesus ou está seguindo essas pessoas que falam de Jesus? Porque são coisas diferentes. Você precisa seguir Jesus pelo que Ele é para você, né? Não pelo que as pessoas falam. Porque para mim, Jesus, cara, Ele mudou minha história, Ele mudou minha vida, Ele me chamou. E eu não vi Ele pessoalmente. Agora eu estou conhecendo Ele. É um processo que todas as vezes que eu chego aqui, que eu mato a minha vontade, eu falo: Senhor, eu preciso conhecer mais de Ti. E nesse momento que nós estamos aqui, é quando Ele está se revelando a nós. E aí, voltando lá nessas pessoas que nós acabamos seguindo, determinadas situações, quando elas desapontam, desaprovam aquilo que eu e você entende, o que acaba acontecendo? A gente deixa de seguir. E nós vamos ler aqui que muitos foram assim com Jesus. Quando Jesus dava uma palavra mais dura ali, ou dava um ensinamento ali mais à risca, o que eles faziam? Eu acho que não dá para seguir esse tal de Jesus, não, cara, ele é meio radical. Ele é um cara muito severo, muito duro ali. Não que eles falavam isso, mas as atitudes deles acabavam revelando isso. Amém? E o que fazemos então? Deixamos de seguir Jesus? Ou deixamos de dar atenção naquilo que é importante para nós? E nós vamos falar de alguns tipos de seguidores. Porque hoje nós vamos avaliar em qual situação nós estamos hoje. Hoje eu quero que você olhe para a sua vida e você faça uma autorreflexão. Eu tenho seguido Jesus? Eu tenho seguido quem segue Jesus? Ou eu acho que eu estou seguindo Jesus? É necessário a gente trazer esse entendimento. Porque se você estiver seguindo quem segue Jesus, meu irmão, quando ele parar, você também vai parar de seguir Jesus. E se você achar que você está seguindo a Jesus, mas não está seguindo, quando tiver um ensinamento mais duro, você vai fazer igual alguns discípulos aqui. Vai parar também. Amém? Então vamos ler lá, por gentileza, Lucas capítulo 6, versículo 17 ao 19. Diz assim: Jesus desceu com eles e parou num lugar plano.
estavam ali muitos dos seus discípulos. Prestem atenção, estavam ali muitos dos seus discípulos. E uma imensa multidão, procedente de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom, que vieram para ouvi-lo e serem curados de suas doenças. Os que eram perturbados por espíritos imundos ficaram curados. E todos procuravam tocar nele, porque dele saía poder que curava todos. Amém? Voltando lá no 17, por gentileza, está falando assim, ó. Jesus desceu com eles e parou num lugar plano. Estavam ali muitos dos seus discípulos, certo? Muitos. Então, muitas pessoas acompanhavam Jesus, certo? Por onde Jesus passava, grande multidão queria acompanhar, porque ouvia falar do Jesus que curava. Amém? Então, aqui, nós estamos vendo pessoas que buscaram milagres. Pessoas que buscam milagres. E quantos de nós já entramos numa igreja só procurando milagre? Se Jesus curar hoje, cara, eu fico dentro dessa igreja e não saio mais. Muitas vezes, tem muitas pessoas que entram assim com esse pensamento. Tem algum problema e fala, Senhor, se o Senhor mudar agora essa situação, eu vou começar a seguir o Senhor. Amém? E lá em João, capítulo 6, no verso 2, diz assim: e grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Então ele está falando assim, que grande multidão estava ali. Cara, não era a gente olhar e falar assim, 20 pessoas estavam seguindo Jesus. Não, eram multidões, cara. E quando a gente fala de multidão, a gente olha para um estádio e imagina ele cheio, né? Ali é uma multidão. Agora imagine esses caras seguindo Jesus. Porque ele fala, grande multidão continuava a seguir. Então Jesus ia andando, ia fazendo os milagres dele, ia curando, e as pessoas iam seguindo. Jesus manifestava mais algum dos seus sinais, e as pessoas continuavam seguindo Jesus. Amém? E teve também o curioso, que está lá em Lucas 19, capítulo 19, do versículo 3 ao 5. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia, por causa da multidão. Então, mais uma vez, o texto está mostrando que grande multidão acompanhava Jesus. E aí as pessoas começavam a ouvir, cara, está passando aquele que cura, aquele que manifesta os sinais, aquele que faz os prodígios que está escrito. Ele vai passar aqui. E aí o curioso começa a acompanhar também, amém? E aí fala assim, ó, assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse, Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Quantos de nós também nos comportamos assim? Eita. Quantos de nós nos comportamos assim? Só como curioso. Cara, vai ter aquele irmão lá naquele ministério lá e agora ele vai mudar minha vida. Eu vou lá hoje. Hoje o negócio vai pegar fogo lá. O Guto está dando risada. E o negócio vai ser uma bênção. Curioso. Por quê? Cara, o Senhor, Ele está conosco. Imagina se o Espírito Santo não tivesse com aqueles caras que iam ministrar. Que deu o direcionamento todo para eles, eles chegaram de fato de frente onde eles iam ministrar. Imagine se a gente não tivesse o GPS. Será que o pessoal ia orar no monte sozinho? E a gente ia se perder, ia ter que achar outro caminho? Mas todos eram guiados pelo Espírito Santo. Amém? Então esse cara, ele também chamou a atenção de Jesus. Em uma determinada situação, a atitude dele de se colocar como curioso. Deixa eu ver quem é aquele Jesus que estão falando, que está passando ali. E tinha também aqueles que não conheciam. Está lá em Mateus, capítulo 21, versículo 10 e 11. Diz assim, quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntava, quem é este? A multidão respondia, este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Amém? Então aqui o texto está mostrando que muitos não conheciam. Lá no 10, por gentileza, está perguntando,
quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntavam: quem é este? Será que você também já não perguntou? Quem é esse? Quem é esse Jesus que vai mudar minha vida? Quem é esse Jesus que está mudando as histórias dessas pessoas que eu conhecia em muitos bares, em baladas, em festas, às vezes na rua, e aí quando você se encontra com o irmão, você até se assusta. Você fala assim: meu, eu saía com esse cara, né? E o Senhor me lembrou de algo que eu tinha um colega meu, e ele se converteu primeiro do que eu, né? Eu ainda estava meio torto, perdido. Eu não tinha encontrado Jesus. Jesus já tinha me encontrado e eu estava cego. E nisso, eu falei assim: cara, pô, vamos lá, né? Conversar, tomar uma cerveja e tal. Ele falou: irmão, não pratico mais isso e tal. Eu falei: tem alguma coisa diferente com esse cara. E algo me atraiu. Eu estava igual essa galera aí. Quem é esse? Porque ele começou a falar de Jesus para mim, por mais que eu já tinha ouvido falar de outras pessoas. Eu falei: cara, quem é esse? Mudou a vida desse cara. Esse cara era mais perdido que eu. Transformou. E muitos de nós somos assim. Estamos perdidos, estamos perguntando: quem é esse? Quantas vezes você já se perguntou: quem é esse? Quem é esse que vai mudar a minha história? Quem é esse que vai fazer diferente, nova todas as coisas na minha vida? Eu quero ler também lá em João, capítulo 7, no verso 40 e 41. Ouvindo as suas palavras, alguns no meio do povo disseram: certamente este é o profeta. Outros disseram: este é o Cristo. Ainda outros perguntaram: como pode o Cristo vir da Galileia? Ali, mais uma vez, as pessoas não sabiam. Esse era a galera que não conhecia Jesus. A galera que em algum momento da vida estava como eu, perguntando para esse amigo meu, esse conhecido: quem é esse? E eu quero que hoje você pense nisso. Quando Jesus te alcançou, quando você ouviu falar dele, quantas vezes você já se perguntou: quem é esse? Porque você já ouviu falar que Jesus curava, ele libertava, ele mudava histórias, mudava vidas. Mas quem é esse? Você precisa seguir Jesus. Jesus te chamou, ele te convidou, ele não te forçou, ele te convidou a seguir. E aí, quando você aceita seguir Jesus, você entra num processo. E aí é a transformação para a qual nós vamos falar um pouquinho mais para frente aqui. Mas Jesus nunca falou, alguma vez alguém quando ministrou Jesus para você, falou assim: ó, cara, eu conheço um cara, conheço um tal de Jesus, e agora você vai conhecer dele, e ele vai mudar a sua vida, você vai ficar com todos os seus problemas resolvidos, e vai ser só vitória na sua vida. Alguém? Ninguém. Porque Jesus, ele te chama para caminhar, ele te chama você para seguir ele. O processo é duro, mas quando você passa, ele está te chamando para sair de seguidor a se tornar discípulo. Só se torna discípulo aquele seguidor que permanece. O seguidor que, quando as coisas apertam e ele se sente cobrado e para, cara, ele não vai se tornar um discípulo. Ele vai se tornar mais um na multidão. Por isso que eu te perguntei: na multidão, quem é você? Você é o seguidor que vai se tornar discípulo? Ou você é só mais um na multidão? Tá tudo bem, Jesus já fez algumas coisas por mim, agora eu conheço, ele já curou, né? Lemos lá: os que buscam milagres, viam os milagres acontecer, amém? Os curiosos, Jesus ia lá ainda, ceava com eles: eu tenho que ficar na sua casa. E os que não conheciam: quem é esse Jesus? E aí agora você conhece de Jesus, amém? E o discípulo, então, é um aluno ou um aprendiz? É aquele cara que estuda. É aquele cara que está sendo estudado, está estudando com alguém. Alguém está discipulando esse cara. E aí, quando você entra no ministério, quando você entra na igreja, qual é o processo que você tem que passar? De seguidor para discípulo. É natural, se você não passar por esse processo, se Jesus não começar a te confrontar, a expressar palavras duras sobre você, a sua transformação não acontece. Você vai ser só mais um na multidão.
E quem acompanha a multidão, muitas vezes não sabe para onde está indo. Porque quando a multidão parar, e aí tem um versículo que fala que Jesus, ele fala, ó, é necessário que eu vá, né? Ele fala para os discípulos, eu vou na frente, a multidão fica. E o que acontece com aqueles que estão perdidos? Fica junto com a multidão. Amém? Só quem é discípulo vai conseguir saber de fato para onde Jesus está indo. Porque é ensinado por Ele. Eu não estou falando que é necessário que você seja ensinado por alguém aqui e segue essa pessoa o resto da vida. Essa pessoa vai te direcionar, a pessoa que o Senhor coloca para dar um ensino para você, e aí você entra numa igreja, você entra em uma célula, você começa a acompanhar, depois disso você se torna um discípulo de Cristo. Você não vai se tornar um discípulo dessa pessoa, porque essa pessoa segue Jesus. Amém? E lá em Mateus capítulo 19, no verso 16 ao 20, diz assim: Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos seus mandamentos. Obedeça aos mandamentos, perdão. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhes o jovem: A tudo isso tenho obedecido. O que me falta ainda? Jesus respondeu: Se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Volta no 21, por favor. Então aqui o convite de Jesus para esse jovem, aqui está falando do jovem rico, amém? O convite de Jesus para ele não é para ele se tornar um discípulo, certo? Discípulo é o processo daquele que segue Cristo. Ele começa seguindo, Jesus faz um convite para ele. Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois vem aí, siga-me. Então Jesus chama esse jovem para seguir ele. Jesus ele já conhecia, certo? O jovem fala que ele fazia todas as coisas bem. Então aqui a gente não está falando de um cara que não conhecia, certo? Nós lemos 3 situações aqui, dos que buscavam os milagres, dos curiosos e dos que não conheciam. Aqui a gente está falando de um cara que conhecia, porque ele fala: Senhor, esse eu faço bem esses daí. Mas aí quando Jesus convida ele, sabe o quê? Para tirar aquilo que é o sustento dele, mas não tirar o sustento em si de alimento, mas não onde que ele estava apoiado. Será que ele não estava só pensando no que tinha de segurança ali para ele? E aí Jesus está convidando a gente também hoje. Cara, larga tudo que você tem, só me segue. E aí, se eu falasse para você assim, que é só um seguidor, já ia estar bom, de bom tamanho, não ia? Ia estar ótimo seguir Jesus. Mas Jesus, quando chama para seguir, vem aqui, você precisa ver eu fazendo. Você precisa agora, lembra que vai se tornar um discípulo, e discípulo é aquele cara que vai estudar. Então ele fala: você precisa ver eu fazendo todas essas coisas. Porque como que você vai fazer se você não for estudado? Amém? E aí, então aqui essa primeira parte nós estamos falando do futuro seguidor. Era um cara que queria seguir Jesus. E aí lá no 23 agora, por gentileza. Então Jesus disse aos seus discípulos. Primeiro ele fala com o seguidor, ele faz o convite: vem, me segue, larga tudo que você tem, cara. Mas o engraçado é que lá no verso 21, por gentileza, ele fala assim, dê aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Cara, se o nosso pensamento em seguir Jesus, em fazer as coisas que Jesus faz, porque Jesus falou o quê? Se a gente crê, né? Cremos, faremos as obras maiores do que ele já fez. Então Jesus falou para ele,
você terá um tesouro no céu. Deixa tudo aí, cara. O convite de Jesus é para você seguir Ele radicalmente. Porque se você sempre tiver um apoio, você sempre vai ficar olhando para Jesus enquanto você consegue fazer os milagres que Ele fazia, né? Falar de Jesus para as pessoas do jeito que você consegue. Mas quando você bater de frente com alguma situação que ela te confronta, que é mais dura ali para você, você para. E aí você não se torna um discípulo de Jesus, amém? E voltando lá no 23, por gentileza, vai até o 28. Então Jesus disse aos seus discípulos: digo a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ao ouvirem isso, os discípulos, aqui eram aqueles mais íntimos dos que seguiam Jesus, ele estava sendo direto. Igual nós estamos aqui só tem discípulo de Jesus, amém? Todo mundo já aceitou o seu chamado. Estamos em processo, porque nós vamos ver que depois do discípulo ainda tem algo para a gente alcançar. Aqui é o processo. Todos os discípulos de Jesus, e em algum momento, em algum determinado momento, o Senhor te alcançou, você virou de seguidor a discípulo, estamos todos sendo aqui ensinados. Não tem menor ou maior dos que sobem aqui ou dos que falam da palavra de Deus. Existem aqueles que estão preparados para falar assim: Jesus, eu quero ser seu discípulo. Eu abro a minha vida de seguidor para o Senhor colocar agora sobre mim um chamado de discípulo. Porque o discípulo é aquele, até separei aqui porque é aquele que aprendeu, certo? Aquele que teve o ensinamento de alguém que era um sábio na palavra de Deus. Eu ia adiantar, mas não vou adiantar, não, vou deixar para o final. Então, continuando aqui, no verso 25, ao ouvirem isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram: neste caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Então Pedro lhe respondeu: nós deixamos tudo para seguir-te, que será de nós? Em algum momento da sua caminhada, segura aí no 28, em algum momento da sua caminhada, você parou para pensar isso? De tudo que você abriu mão já? De todas as coisas que você passou por Jesus? Por mais que muitas vezes nós murmuramos, nós reclamamos, e isso tem que sair da vida do cristão, não pode ser um hábito mais, mas por muitas vezes, você não falou também o que está escrito ali, ó? Deixamos tudo, nós deixamos, a igreja do Senhor deixou tudo para seguir Ele. Que será de nós agora? E aí ele responde no verso 28. Jesus lhe disse: digo a vocês a verdade, por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Amém? Glória a Deus. Então o convite de Jesus não é para você ser só mais um seguidor. Porque quando ele se dispersar da multidão e for tratar no caráter, quando ele precisar te trazer uma correção, igual ele corrigiu os discípulos ali, amém? Que ele era duro muitas vezes, e aí nós vamos ler um texto daqui a pouco que vai falar isso. Você precisa entender qual que é o seu lugar. Cara, nunca vai ser o lugar de destaque. Enquanto o nosso coração estiver ainda esperando lá os holofotes, a gente vai estar longe de Jesus, longe de ser um discípulo. Vamos estar ainda seguindo só a multidão. Porque a multidão, cara, ela quer aquilo que atrai. A multidão, ela não está com foco ali. Estou seguindo Jesus, aquele que cura, que faz tudo aquelas coisas que a galera está comentando aí. E agora é isso da minha vida. Não, você precisa ser discípulo. Você precisa saber ouvir uma correção de Jesus e falar assim: isso aí, Jesus, continua, porque Jesus está te impulsionando só para o propósito que Ele já colocou no seu coração. Amém? Então Jesus agora, nós lemos aí do 23 ao 28, que Ele foi específico. Jesus falou com os seus discípulos. E hoje, o que mais nós temos são dois tipos de seguidores que acontecem no nosso meio, né? Quando somos confrontados, nós tomamos algum tipo de decisão.
E aqui eu creio que muitas vezes, né, trazendo até para o âmbito aí de já sendo um discípulo, tá? Quando você está, no processo, você está sendo discipulado por algum discípulo, e ele fala assim para você: pô, você não quer ser líder de célula, não? Você tem que tomar uma decisão, ou é sim ou é não. Aqui tem duas decisões. Cara, aquele que é só um seguidor, que ele só vai porque a galera está indo, né? E eu estou falando de mim, tá, gente? Porque eu ia também só porque alguém estava indo. No começo foi assim, pelo menos. Hoje não mais. E aí eu parei para pensar, eu falei: Jesus, quando esse discípulo te chama e fala assim, ó, pô, você não quer ser discipulado, não quer ser um líder de célula, não quer abrir uma célula na sua casa? Você fala assim: pô, não estou preparado. Você não entendeu que você está no processo. É Jesus, cara, que te chamou de seguidor, você entrou nesse processo, você ouviu falar daquele Jesus, lembra? Que faz todas as coisas na sua vida, mas você tem que dar uma resposta. E aí a sua resposta pode ser igual a do jovem rico. Cara, eu tenho um monte de coisa para fazer. Isso eu estava falando, né, com o irmão aqui muito essa semana. E aí eu comecei a falar: pô, mas eu tenho faculdade, tenho serviço, tenho os cursos agora que eu preciso fazer. Cara, eu falei: Jesus estava ministrando minha vida ali e eu não estava entendendo nada. Porque eu estava reclamando, eu estava igual o cara que precisa dar aquela resposta. E minha resposta estava sendo negativa. Eu falei: eu preciso olhar primeiro para as coisas de Jesus. Preciso entender que eu estou no processo onde eu saí de seguidor, de alguém que simplesmente subiu essa escada um dia e Jesus falou assim: cara, eu só me importo com o seu coração. E eu achei que eu ia chegar aqui e só me pedir dinheiro. Porque eu acho que muitos passam por isso. E quando Jesus ele alcança a minha vida, e eu dou um eis-me aqui, eu passo para essa parte de discípulo. Eu começo a entrar num processo que nós vamos falar aqui. E assim é para a sua vida, meu irmão. Ou você vai ser o jovem rico que vai olhar para as suas coisas que você tem, amém? Vai só olhar para aquilo que você está, para aquilo que você já conquistou, porque você acha que foi as suas mãos que te levou a isso, certo? Ou você vai dar uma outra resposta para o convite de Jesus, que é sair da posição de seguidor, sair da multidão. Quem é você na multidão? E hoje o Senhor está perguntando: você permanece na multidão? Ou você já tomou a decisão de ser discípulo? Você precisa entender hoje, nessa noite, que o chamado de Jesus é discípulo. Amém? E no livro de João, capítulo 1 ao 70, eu não vou ler, tá, gente? É só para a gente ter uma base de onde que eu tirei. Aqui ele vai falar de multiplicação de pães. Vai falar daqueles que estavam, que permaneceram porque ouviram de Jesus. E ali é um versículo onde ele vai falar de uma grande multidão. Ali Jesus tinha feito os milagres dos pães e peixes, certo? Amém? Muitos permaneceram ali, se alimentaram, e Jesus não falou assim: agora vão embora. Muitos permaneceram lá. Vamos ler lá em João 6, capítulo 6, no versículo 67, por favor. Jesus perguntou aos 12, e essa pergunta ele pergunta para nós hoje. Lembra quando eu falei assim: Jesus, quem é seguidor de Jesus, escuta um direcionamento e muitas vezes não aceita no coração e sai fora, fica lá com a multidão, amém? Mas quem é discípulo, ele pergunta assim, ó, e ele pergunta para nós nessa noite. Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir? Aqui está falando que uma galera já foi, certo? Vocês também não querem ir? E Jesus perguntou aos 12. Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Amém? E o que nós precisamos entender hoje é quem está nos chamando. Quem te chamou, meu irmão, para ser discípulo de Jesus? Quem deu o start no plano de Jesus na sua vida? Quem foi que te direcionou? Não foi ele? Seguidor, ele fez um convite para você. Quando eu entrei aqui, ele falou que queria o meu coração. Falei: amém. Tentei, né? Comecei no processo, graças a Deus permaneci. Estou no processo de discípulo, porque é algo que nunca vai acabar. Eu sempre vou ter que ser dependente de Jesus, porque se eu olhar para trás e falar assim: Jesus, agora está legal, já sei, eu consigo,
vai dar tudo errado. Amém? Então, em qual parte da sua vida você está hoje? Seguindo apenas pelos milagres? Ou você é daquele que não conhecia também? Ou simplesmente daquele curioso, para ver quem era que estava passando? Agora imagina passar alguém aqui na rua e falar assim, ó, estão falando de Jesus, e essa pessoa entra aqui. Em qual dos três você acha que ela está? Pode ser uma pessoa que já ouviu falar de Jesus, amém? Pode ser uma pessoa que só paralisou um processo que Jesus já colocou na vida dela essa noite, né? Ou, perdão, naquela indeterminada noite. E nessa noite, essa pessoa poderia ter a vida transformada. E hoje Jesus está falando para nós também. Se você, em determinadas situações, Jesus foi duro com você em alguma palavra, usando qualquer discípulo na correção, você precisa se avaliar. Você vai continuar só seguindo ou você vai ser discípulo de Jesus? Amém? Esse texto, ele vai falar, ele falou, né, sobre tipos de seguidores. Em alguns versículos anteriores, eu coloquei aqui, que quando a multidão ela foi confrontada, a Bíblia relatou que muitos dos discípulos, eles deixaram de seguir. Acho que lá no 60, mais ou menos, no verso 60, falou que uma parte, quando Jesus foi duro com eles, uma parte da multidão parou na hora de seguir. Ele fala, na verdade, que muitos deixaram de seguir. E Jesus falando para você hoje, te convidando para ser discípulo. Qual é a sua reação? Você permanece e reata, lembra do propósito que o Senhor já colocou no seu coração e fala, Senhor, é isso que eu vou viver agora. Porque nós recebemos uma palavra que os céus estão abertos sobre nós, amém? O ano não é o culto. Porque às vezes você pode entender assim, o pastor falou lá naquele culto lá, que o céu está aberto. E eu não estava naquele culto. Você está no mesmo culto, meu irmão. No mesmo lugar, no mesmo lugar onde os céus continuam estando abertos. E eu já estou no final, tá? No mesmo lugar que os céus permanecem abertos. Esse ministério vai viver 1 ano de céus abertos. Quem vai viver o sobrenatural de Jesus aqui? O seguidor, você acha que o seguidor, ele viveria o sobrenatural? O seguidor não ia dar nenhum passo, gente. Só vai viver os discípulos. Jesus falou assim, que quando nós nos colocamos na posição de discípulo, quando o Senhor, ele impulsiona a gente a viver isso, a gente aceita o chamado que Ele colocou na nossa vida, nós vamos sair de discípulo para apóstolo. Mas não é o apóstolo igreja, tá? É o apóstolo que fala aqui, ó. É um membro que primeiro pregou a fé cristã em determinado país ou região, cidade, enfim. Qual é o alvo das nossas vidas hoje? Para todo mundo que é seguidor aqui, é se tornar apóstolo. Aquele que praticou, né? Que fala, aquele que pregou primeiro a fé cristã. Porque sem fé é impossível. Você não consegue, cara. Então, para viver o ano, já estou terminando já, para viver o ano do céu aberto, é necessário você agora passar desse momento que você está de discípulo e puxar a responsabilidade para você e falar assim, Jesus, pode confiar em mim, eu vou continuar tendo essa sabedoria que o Senhor está colocando em mim, esse aprendizado, você não aborta mais, quando você ouvir uma correção, quando Jesus for duro com você, amém? Porque todo pai que quer o bem do seu filho, ele faz o quê? Corrige. E se aqui for diferente, cara, Jesus não estaria aqui. E aqui a correção precisa ser dura. Então Jesus está falando hoje para você, sai de discípulo, você precisa se tornar apóstolo. Aquele que vai primeiro pregar a fé cristã, para poder viver os céus abertos. Amém? Se coloque de pé, por gentileza. Eu te convido a fechar os seus olhos, a trazer à memória tudo aquilo que Jesus já colocou no seu coração, todo o chamado que Jesus já determinou para você. Eu não sei, o Senhor me levou a fazer isso, tá? Eu não ia pedir para você lembrar isso, mas o Espírito Santo falou que tem pessoas que
em um determinado momento, todos são discípulos, mas em um determinado momento da sua vida, parou de acreditar, porque estavam presas em só situações de milagres, só em provisões do Senhor. E o Senhor fala que quando essa provisão, Ele deixou você passar pelo deserto, que o deserto é só uma passagem, para você aprender algo, você parou, cara, você estacionou. E hoje Jesus está falando para você, você precisa retomar isso, você precisa lembrar que um dia você começou a seguir a mim, você não seguia o homem, você seguia Jesus. E Jesus nessa noite quer que você lembre disso e que você assuma agora um papel de se colocar como discipulador, como discipulado, para ser discipulado. Jesus, Ele quer discipular a sua vida para que você atinja hoje a maturidade como um apóstolo de ministrar a fé cristã, de ser aquele primeiro que vai levar a fé cristã. Porque se você só quer ser aquele que vai ser o enviado, quando Jesus fala assim, quem eu envio, você não vai falar, eis aqui, envia-me a mim, porque você não vai se sentir preparado. Então o Senhor hoje está falando, lembre daquele propósito que eu coloquei no seu coração, seja discípulo meu, esteja na fase do apostolado, seja aquele que vai trazer a responsabilidade e vai falar, eu vou estudar, eu vou buscar, porque se eu só continuasse também estudando aquilo que me agrada, cara, eu nunca vou falar dele, porque eu não vou conhecer de fato quem ele é, eu só vou viver pelos milagres, por aquilo que eu vejo ele fazendo para alguém, amém? Então que nessa noite o Senhor possa ter falado no seu coração, ter levado você a lembrar, a trazer à sua memória tudo aquilo que Ele já tinha colocado no seu coração, amém? Uma salva de palmas para Jesus. Amém. Qual seguidor você é? Qual seguidor eu sou? Somos discípulos ou não? Qual decisão iremos decidir hoje? O Mike foi só um instrumento do Senhor aqui nessa noite. Mas quem falou através dele foi o Espírito de Deus. E cabe a nós ouvir ou não, obedecer ou não, querer se tornar um discípulo ou não, ser só mais um na multidão. Amém? Que cada um aqui nessa noite tenha recebido essa palavra e que saia daqui motivado pelo Espírito de Deus para ser a diferença nesse mundo aí fora, para ser a diferença no teu trabalho, para ser a diferença na tua escola, para ser a diferença no ponto de ônibus, para ser a diferença no hospital, aonde você estiver, meu amado. Que você seja a diferença e mostre quem você está seguindo, quem está discipulando você, de quem você é discípulo. Apresente Jesus onde você estiver e seja a diferença. Amém? Então vamos para casa, estenda as tuas mãos para frente. O Mike falou uma coisa interessante aqui, que só vive o sobrenatural aquele que é discípulo, aquele que permanece. Só é discípulo aquele que permanece. Aquele que não permanece é só um seguidor. E os discípulos, para viver o sobrenatural dele no dia de Pentecostes, eles permaneceram na direção que Jesus deu para eles. E estavam todos reunidos para receber o Espírito Santo de Deus naquele dia. Que você saia daqui nessa noite obedecendo aquilo que o Espírito de Deus falou ao teu coração, e que esse ano você receba a palavra de Deus, que os céus estão abertos e viva o sobrenatural. Pai, nós te agradecemos que o teu amor, Deus, e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo esteja hoje conosco e para todos sempre. E todos digam: vai na paz, viva o sobrenatural.